No 13º episódio, recebemos José Carlos Pereira para falarmos sobre estratégias de prospecção de clientes. José Carlos Pereira, um formador de vendas com muita experiência, e é sempre importante partilharmos dados, informações, experiências com pares, como é neste caso José Carlos. Peço-vos então que estejam atentos a todas as dicas que ele nos deixou. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, obrigado por aparecerem, obrigado por estarem todos juntos. Nós hoje vamos ter aqui um grande convidado, vamos ter aqui José Carlos Pereira. O José Carlos Pereira é um formador de vendas já há muitos anos. O José Carlos já nos vai confirmar todos estes dados. E então o que é que nós temos? Temos aqui o José Carlos, que no LinkedIn tem mais de 18 mil seguidores. A formação de base é engenharia de ambiente, mas na realidade o que ele percebe e entende bem é do ambiente de vendas, ok? O que é que nós temos aqui? Temos aqui que, como formação complementar, tem um MBA no ISATA, mas para nos falar melhor dele, vamos então receber aqui o José Carlos. Olá, José Carlos. Olá, Eduardo. Muito obrigado. Consegues-me ouvir bem, certo, Eduardo? Sim. Eu ouço-te perfeitamente. Ouço-te muito bem. E olha, estamos aqui, a malta está aqui a mandar muitas mensagens, a dar-nos aqui as boas tardes. Portanto, hoje estamos aqui muito bem acompanhados e eu só quero agradecer a toda a gente. José, então, o que é que eu sei sobre o José Carlos? O José Carlos, à semelhança dos outros convidados que eu já tive até aqui, com exceção do Paulo Moraes, da Crédito e Calção, mas José Carlos eu também conheci no LinkedIn. Por acaso já tivemos a oportunidade de tomar um café juntos, no Porto. Portanto, o José Carlos, natural do Porto, certo, José Carlos? Certo, Eduardo. A minha origem e nascimento é mesmo Porto. Mas já tive a oportunidade também já de mais de 50 países, mas já andei por vários sítios, já estive expatriado em diferentes culturas, desde multinacionais a coisas mais pequenas, a coisas maiores. Portanto, já tenho, conforme estamos a falar, já andei. Portanto, imagina uma situação, estamos a falar aqui de prospecção e eu acho muito interessante falar disso. A prospecção, eu uso muito essa expressão, que a prospecção vem do negócio do oil and gas, não é? O prospect. O que é isso, prospectar? É bater, não é? É furar, ou melhor, arranjar um buraco, bater até, entretanto, chegar ao filão. Ou chegar, não é? Mas a questão é, eu também sou apologista, que é melhor, e é isso que nós vamos discutir aqui hoje, o eu, não é? Portanto, volto-te a agradecer o facto de achares que eu tenho competências que posso adicionar qualidade ao teu canal e ao teu podcast. E admiro muito também o teu trabalho. Foi assim que nós, entretanto, nos conhecemos e nos complementamos em diferentes áreas, mesmo na área das vendas. Mas mais do que um consultor ou um formador, eu gosto muito de me identificar a mim mesmo. As pessoas podem me ver de forma diferente daquilo que eu também me vejo, não é? Claro. Eu gosto de me identificar como um treinador, conforme tu usas aí, que é treinador. Eu acho espetacular, porque treinador, eu costumo dizer, a formação, muitas vezes, não leva à mudança de comportamentos. O objetivo do treino é levar à mudança de comportamentos. Vê, e maioria de nós, isto acho que é tão interessante começar assim, que é, maioria de nós, nas empresas, como é que nós normalmente andamos? 99% em execução, em performance, e 1% ou 2% em treino. No desporto, na alta competição, na alta performance, é exatamente ao contrário. Eu trago muitos exemplos. Também fui treinador de handball, pratiquei natação de alta competição, handball de alta competição, e treinei miúdos também. Isso também me deu uma bagagem muito grande, que é, nós, a maior parte do tempo, não é? No treino, estamos em quê? 75%, 80% ou mais é em treino.
a tentar ver diferentes formas para, entretanto, nos muscularmos, ficamos mais competentes e melhor versão de nós próprios a fazer certo tipo de coisas, e depois estamos para aí 5% da performance. Eu não estou a dizer para... Pá, nem as pessoas me interpretem, eu não quero que as pessoas pensem como eu, quero é que, pá, que pensem. Eu costumo dizer que eu não ensino nada a ninguém. Quando muitas pessoas aprendem, e que se eu estou a ensinar de uma forma que as pessoas não estão a aprender, eu tenho de lhes ensinar de uma forma que elas aprendam. Não sei se me fiz entender. Opa, e a prospecção tem muito a ver com isso. E as pessoas dizem assim, epá, o que é isso da prospecção? Eu costumo dizer que o melhor formato de prospectar é não ter de prospectar. O melhor formato de prospectar é não teres de encontrar clientes. É fazer com que os clientes te encontrem a ti. Esse é o melhor formato de prospectar. Porquê? Porque quando as pessoas te encontram a ti e não tu, que entretanto vais ao encontro delas, para já o teu poder negocial cresce, não é? À partida. E vão-te pedir certo tipo de situações que têm top of mind relativamente a uma coisa que nos pode ajudar, ou que és considerado ou reconhecido. Pá, networking não é conhecer pessoas nem ter 18 mil. Eu não me interessa nada métricas, estás a ver? Eu chamo-lhe métricas da vaidade. Não me interessa nada, é o que é. Eu quero é ter 18 mil pessoas, ou 20, ou 30, ou 40, que efetivamente estejam interessadas em mim, não é? E que eu, entretanto, também tenho um interesse genuíno nelas e naquilo que lhes posso fazer por elas. As pessoas não querem saber o que eu faço. Epá, como é que faço? Querem saber é o que eu posso fazer por elas. E nós estamos aqui a partilhar, porque eu acho que liderança também é isso, não é? É partilhar um conjunto de situações que estão relacionadas com as nossas experiências, com as nossas visões, com as nossas formas de abordar o mercado, que podemos passar um conjunto de... Não é soluções mágicas, nem coisas mirabolantes, 7 passos para... Se ficarem aqui algumas pepitas, não é? Estamos a falar de jazigos e filão. Se ficarem aqui algumas pepitas, eu chamo as golden nuggets, não é? Algumas pepitas de ouro, que as pessoas possam utilizar amanhã dentro do contexto delas, porque eu costumo dizer, teoria sobre uma coisa que eu vou falar, outra coisa é prática. Prática é pegarem num conjunto de coisas que eu estou aqui ou tu estás a falar e que amanhã podem ser aplicadas ao contexto delas e que elas até podem melhorar aquilo que eu estou a dizer. E há 10 caminhos diferentes, ou mais, não é? Depende, para atingir o mesmo tipo de resultado. Desde que esteja a trazer resultado, insiste em força em frente. E o contexto vai mudando, não é? Portanto, vai adaptando e vai estando atento ao que está acontecendo ao mercado. Se não tiver a resultar, muda alguma coisa. Se não tiver a resultar, tenta-te inspirar em algumas pessoas que eventualmente, como eu me inspiro noutras, que eventualmente te possam ajudar neste caminho. Portanto, eu sou... O meu formato é consultor, formador, essencialmente em 2 componentes, tanto na componente de vendas como de negócio internacional. Depois participo em estudos, pesquisas de mercado, um conjunto de coisas. Se calhar tenho a vantagem de que, tanto nacional como internacional, já trabalhei prospecção de cima a baixo. E depois tem outra vantagem. Em 2 de manhã, para não estar a falar de nomes de empresas, tive uma multinacional muito grande, que emprega 25 mil pessoas no mundo, e tive o lado contrário. Tive a trabalhar com compradores na componente de negociação e de compras e de sourcing, também numa ótica de prospecção e de seleção de fornecedores e qualificação e blá, 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 com diferentes coisas, mas tive do outro lado. O que eu quero dizer é, ver, quando eu consigo estar dos 2 lados, ter uma visão, porque depois há aqui o caminho de compra e o caminho de venda, em algum momento vão se cruzar, não é? Eu digo sempre, o marketing é de um para muitos. O marketing é de um para muitos. E nós podemos fazer a prospecção numa ótica de marketing também. Mas as vendas é de um para um, é compromisso, não é? Portanto, o funil de marketing é de um para muitos. O funil de vendas é de um para um e é para compromisso. Não é para atrair, mas sim para fechar. Assim para assumir compromissos. Portanto, mas a melhor forma de prospectar é isso que eu estou a dizer. A melhor forma de prospectar é não ter de prospectar. Olha, eu sei, mas se concordares comigo, vamos fazer aqui uma coisa que é o seguinte. Eu gosto muito de ir ao dicionário Pribeirã. Bora. Gosto do dicionário Pribeirã. E eu então fui ver, já que vamos falar de prospecção, eu fui assim, deixa-me ir ver ao Pribeirã o que é prospecção. E então está lá no Pribeirã que prospecção é a ação de prospectar. Ok, até aí estamos. Mas depois está uma coisa que tu já disseste, que é o quê? É uma sondagem, é um exame do terreno para descobrir um filão mineral. Depois temos estudo das saídas que o mercado oferece e depois temos a procura de clientes. Mas, uma vez que estamos aqui para falar de estratégias de prospecção, temos aqui um ponto e é o ponto 2, José, que é o quê? Temos aqui exame do terreno para descobrir um filão mineral ou um jazigo petrolífero. Agora, há aqui um ponto que é importante e que tem a ver com o quê? Se eu quero descobrir o tal ouro para a minha empresa, o tal ouro para a minha carteira de clientes, eu não vou andar a percorrer todos os terrenos. Certo. Aquilo que eu vou ter que fazer é primeiro ver qual o terreno onde há uma probabilidade maior de eu encontrar. É isso. Fazendo isto a relação para a estratégia de prospecção de clientes,
Por onde é que achas que deveria passar a primeira estratégia quando nós fazemos prospecção? Ou seja, o trabalho prévio, concordas comigo que passa muito por definirmos objetivos e definirmos um mercado? Certo, e estudá-lo no limite. E número um, conhecer-te bem a ti mesmo. E número um, se for uma coisa nova, é quem é que queres atingir. Se for uma coisa que entanto já existe, é situações nas quais tu já tenhas certo tipo de resultados e que podes escalar. Onde é que eu quero chegar? Opa, eu brinco sempre com isto. Vê, tu tens, numa ótica teórica, tu tens 3 estágios, 4 estágios. Eu chamo-lhe o suspect, o prospect e o prospect qualificado. E o prospect qualificado, à partida, é o que é que a malta chama leads a prospects. E uma lead não é um prospect, ou não é um suspect. Uma lead é um prospect qualificado, é alguém que já reuniu um conjunto de condições para, numa ótica de qualificação, estar apetente para te comprar ou que já está num estado mais de consciência sobre aquilo que a gente vai fazer. Portanto, e há 3... Opa, eu brinco sempre com isto, se me permites, que é, eu sou brincalhão nas frases que digo, que é, há 3 tipos de clientes. Claro que não há 3 tipos de clientes, depois pode haver diferentes segmentos, diferentes posicionamentos para diferentes clientes, diferentes tipos de mensagem. Mas normalmente é assim, todos nós, na indústria, não interessa se é pequenina, se é grande, que é, isto tentar a generalizar, depois aqui cada caso é um caso, que é, há aqueles que não nos conhecem e não nos compram, certo? Depois há aqueles que nos conhecem, mas não nos compram nada. E depois há aqueles que nos conhecem e que nos compram. E para cada um deles, tu tens diferentes coisas. E para cada um deles, em diferentes estágios de consciencialização de compra, tu podes ter diferentes discursos e diferentes tipos de comunicação. O que é que eu vejo muito? Às vezes para entrarmos aqui, o que é isso do mercado? Que é uma componente que eu uso muito, que é do cliente ideal. E se quiseres... sonho. Mas o cliente sonho não existe. Existe o cliente ideal, acho que existe. E tu dizes, o que é que temos a primeira coisa? Que é, quem é que queremos atingir? Pois é, dentro numa ótica do cliente ideal, como é que eu posso filtrar e indexar um conjunto de objetivos, não é? Um conjunto de situações que me qualificam esse mesmo cliente ideal. Estão a ver? E em função disso, não é? Em função disso, eu depois posso ter diferentes caminhos para chegar até eles. Ou fazer o contrário, que é, numa ótica outbound, é chegar até eles, não é? Numa ótica inbound, é fazer com que eles, entretanto, me encontrem a mim e que me digam, eu preciso de ti. Opa, e normalmente, aquilo que eu uso sempre para cliente ideal, para teres uma ideia, eu uso sempre, até há um artigo meu, porreiro, nesta área do cliente sonho, cliente ideal. Opa, é mais ou menos isso, sempre, Eduardo, que é, tipo, tenho o problema, basicamente é isto, é convencer alguém que tem, mas nós temos de ter, fazer propostas, entregar resultados e resolver problemas. Mas a questão é, tem de ter o problema que eu resolvo, não é? Que eu como empresa, tenho competência para resolver. Número 2, tem de ter vontade, para resolver esse problema. Porque se ele não tiver vontade para resolver esse problema, também não me serve de nada, certo? É a atitude. Depois tem de ter, e aí é que eu posso qualificá-lo, em função de um conjunto de parâmetros que eu defino como qualificação. Depois tem de ter a capacidade para resolver esse problema. Se ele não tiver orçamento, se não tiver equipa, se não consegue fazer um trabalho, eu estou a dizer o cliente ideal, pois pode haver aqui diferentes coisas, não é? Depois, não é assim, aqui já entram 2 conceitos, que é o custo de aquisição de cliente e o lifetime value do cliente. Não é um cliente que é assim tão caro de se conquistar. Portanto, tem um custo de aquisição de cliente baixo. E o negócio bem monetizado é quando tu tens um CAC, não é? Um custo de aquisição de cliente baixo e um lifetime value do cliente elevado. Isso é que é um negócio... E eu às vezes... mas há muita gente que mesmo hoje, por digital, ou não só, pode fazer isso só no tradicional, puro e duro, que não calcula o custo de aquisição de cliente. Depois, o que é? Esse cliente ideal tem à partida um conjunto de atributos em que, se eu, entretanto, lhe fizer esse trabalho, se eu, entretanto, lhe serviço, produto, o que for, tem potencial para ter sucesso comigo, não é? E depois, para mim, é das melhores. Que é, para além disso tudo, tem de ter um potencial também para uma coisa, que é numa ótica de social proof, de ter a capacidade para ir falar bem de mim e ser advogado daquilo que eu entrego e daquilo que eu, entretanto, lhe posso proporcionar como cliente ou como melhor versão de si próprio em função dos resultados que lhe entrego. Porque as pessoas... Eduardo, eu não vendo produtos, nós temos de vender, eu costumo dizer, vendas 1.0, vendas 2.0, vendas 3.0, vendas 4.0. Vendas 1.0, vendíamos produtos, depois passamos a vender serviços, depois passamos a vender o quê? Vendemos a vender soluções. Hoje em dia, não vendemos soluções. Claro que vendes soluções, mas vendes resultados, Eu não vendo serviços nem produtos, eu vendo resultados, que é o impacto que eu tenho no negócio do outro. O que é que eu posso fazer pelo outro? E neste filtro,
que eu te disse aqui das coisas, já tens alguma coisa. E o que é que eu vejo muitas vezes nas vendas? Nas vendas, pode ser na prospecção, pode ser numa fase inicial. Para já não há esta preparação, número 1. Há pouca preparação, como tu disseste. Pá, em vez de ir para o mercado, estás a ver, tipo sniper, a mandar tirinhos só onde eu quero, vou com um tanque. E depois, pum, manda grandes setores para todo lado, acerte nos bons, nos maus, naqueles que interessam, naqueles que não interessam. E depois vai haver muito ruído aqui, não é? O que é que eu vejo muitas vezes é a mensagem certa não chega ao cliente. Às vezes há pessoas que têm a mensagem certa para o cliente errado e outras têm a mensagem errada para o cliente certo. E o que acontece? Numa ótica de vendas e de prospecção, há uma fase de consciencialização na prospecção, não é? Que não deve entrar um pitch, não é? A orientação não deve ser para vendas, deve ser para consciencialização. Para quê? Exatamente. Há certo tipo de perguntas, qualifiquem aquela pessoa sobre dores, não é? Problemas que ela já tem e que, entretanto, ela já sente como dor e que, eventualmente, quer-las resolver, ou outras mais importantes que, para mim, isso é o fenómeno maior das vendas. É perguntas inteligentes em que eu desperte um conjunto de situações dentro da pessoa sobre tendências de mercado, sobre aquilo que eu estou a ver, sobre aquilo que eu estou a analisar e tal, e que lhe desperte uma necessidade latente que ele tem e que ele ainda não a sentiu. E ele Mas diz... as perguntas inteligentes só vêm depois de eu chegar lá, não é? Certo. Primeiro há que fazer a prospecção, há que conseguir todos esses passos. Mas eu, numa ótica de prospecção... Eduardo, eu vou dar um exemplo concreto. Vê, neste momento, este fenómeno que tu estás a utilizar de um webinar, web seminar, não, portanto, um podcast, é uma ferramenta de prospecção pura e dura. Ponto. Em que tu, basicamente, em função das pessoas que nos estão a ouvir, interessadas em prospecção, à partida são pessoas que trabalham na área das vendas. Se são pessoas que trabalham na área das vendas, podem eventualmente amanhã, a ti ou a mim, comprar alguma coisa. Agora tu vês isto. Olhem, esta em prospecção, esta é uma quase... Ou até aos dois, ao José Carlos. Até pode ser alguém que nos queira juntar aos dois. Certo, porque tu tens competências que me complementas comigo e eu exatamente a mesma coisa. E temos modelos diferentes. E mesmo, eu vou-te dizer uma coisa, nós mesmo perante o mesmo grupo do qual podemos estar a trabalhar, não é? Isso vai acontecer. Temos aqui já uma coisa a meio, mas vai acontecer. O que acontece? Vê, há pessoas que por alguma razão vão fazer um match bem melhor, não é? No teu modelo, ou na tua abordagem, ou na forma que tu fazes, e outros vão fazer em mim. Porquê? E aí é o meu modelo, aquele modelo que eu te passei do conhecer. Primeiro, as pessoas, número 1, perfeição. Primeiro, as pessoas têm de nos conhecer. Se nos conhecerem, nós não existimos. Depois têm de gostar de nós. Depois de gostar de nós, se gostam e se identificam, confiam. Se confiam, compram. Agora, depois tem aqui 40 mil modelos, mas o mais interessante na prospecção é só isto também. Vê, olha isto, eu vou dar aqui uma dica que a maior parte das pessoas não fazem, nem conhecem, uma novidade. E vender é isto, é curiosidade, interesse e compromisso. Eu já captei a curiosidade das pessoas para dizer uma coisa nova. Tu imagina, nós podemos ter aqui, veja, como é que eu posso prospectar? Nós temos um concorrente nosso, não é? Concorrente numa ótica... eu costumo dizer que eu não tenho... A concorrência eu faço comigo próprio, não tenho concorrentes, eu elevo e... Eduardo, se alguém me falar sobre o Eduardo, sobre o Sr. X ou o Sr. Y... A concorrência é estimulante, caramba. E é estimulante. E repara também aqui numa coisa. A concorrência, sendo uma concorrência saudável, ajuda toda a gente. Repara numa coisa. Tu dás formação em vendas, eu dou formação em vendas. Para mim faz todo o sentido tu estares aqui. Porquê? Porque é um espaço, é uma oportunidade, até para o mercado perceber. Porque há uma coisa que nós só vamos vender, nós em qualquer setor, só vendemos se as pessoas olharem para nós e sentirem um valor, que é o valor da confiança. A partir do momento que tu não tens esse valor, podes fazer a prospecção que quiseres, ao preço que quiseres. Que as pessoas não vão querer comprar nada. Portanto, eu acho que estes espaços em que nós estamos todos juntos, okay? E eu aqui, olha, para a semana vou ter outra formadora de vendas. Boa. Okay? Quem é? Posso saber? Curiosidade minha. Podes. Olha, é a Susana Gomes, que é do setor imobiliário. Na área imobiliária, sim. Na área do imobiliário. E repara numa coisa, ela fez uma coisa espetacular durante o verão. Agora não te consigo precisar o mês, foi junho... Eu estive atento, foi uma semana do imobiliário, não é? Foi interessante. E o que é que ela fez? Eu não acompanhei, mas sei que existiu. Por exemplo, ela pegou primeiro convidado dela, aquele que eu considero ser o maior concorrente dela, que é o Tony Gonçalves. Certo. E o que é que ela fez? Pegou, naqueles que são os grandes influenciadores do setor,
e juntou-os todos ali. Epá, por exemplo, pegou naqueles que são especialistas todos do marketing digital e pegou-os ali. Epá, no caso dela, disse-me assim, olha, o Eduardo, epá, eu gostaria de alguém que viesse cá falar sobre DISC. Ok, pronto. Epá, e eu lá estive a falar com ela. Então, José, vamos aqui ver uma coisa que tu falaste aqui de 3 Deixa-me só dizer que, Eduardo, se me permites, José, mas aí, deixa-me que eu não completei aquela parte para te ouvir. Força, diz, peço desculpa. Porque isto também é importante que Claro ouvir, que não é? sim. É que pá, tu tens N coisas de public speaking, de oratória, vá lá em português, de public speaking, mas depois, entretanto, e de falar, e não sei, mas depois não tens quase nada de escutatória. Pá, já viste que não há formações de escutatória? Outra coisa importante ver, que é um caminho que eu estou a também, que é, uma coisa é eu ensinar a vender, outra coisa é eu ensinar a comprar. Claro que há aqui coisas que se cruzam. Mas vê, há muita oferta de como ensinar a vender, mas há muito pouca oferta de como ensinar a comprar. E eu estou muito mais, vê, embora já, o imobiliário já me chamou, mas eu estou muito mais na área do B2B industrial complexo, não é? Do que propriamente no B2C, embora trabalhe também com B2C. E onde é que eu queria chegar? Vê, é que é muito. O mais importante é tu claramente, é que estamos a falar, claramente definires, dentro deste que eu te disse, do perfil de cliente ideal, quem são as pessoas. E se tu quiseres, está aqui uma ferramenta muito forte, olha, isto neste momento. Imagina a tua, eu costumo dizer, é clientes exigentes e concorrência apertada. Eu adoro a concorrência apertada, porque eu compito comigo mesmo, não compito com outros. Eu, em todos os momentos em que eu puder edificar o Eduardo Mouta, eu vou edificar-te. E espero mesmo de ti, que é eu sair fora e ter alguém que, entretanto, me ajuda a chegar lá. Onde é que eu te quero... isto é muito interessante quando estamos a falar aqui de atingir um conjunto de clientes. Vê uma coisa que ninguém faz. Nós podemos ter aqui um conjunto de concorrentes nossos. Olha a geração de leads. Eu chamo-lhe isto a geração de leads ou de potenciais clientes já qualificados que estão a ser gerados pela concorrência. Imagina, tu vais ter um conjunto de perguntas e de pessoas que vão dizer gostaria de saber mais sobre não sei o quê. Se tiveres aqui a tua concorrência, estás a ver, e se nós não respondemos rápido às mensagens, imagina que tens aqui a concorrência, imagina isto numa ótica geração de leads. Tu tens aqui um conjunto de concorrentes podem estar atentos a ver um conjunto de potenciais leads, isso é prospectar, e a sacar um conjunto de pessoas que sabem que já estão qualificadas, que foste tu, que deste, eu chamo-lhe isto as leads invisíveis. Depois vou-te dar outra, que ninguém pensa nisto, que eu chamo-lhe a Dark Generation Lead. Nem os CRMs, os melhores, não interessa se é Salesforce, Pipedrives, HubSpots, que não medem isto, que é Dark Generation Lead. O que é isso do Dark Generation? José, houve aqui qualquer coisa em termos de ligação. Já está. Que eu não sei são os concorrentes, estás a ver? Os concorrentes estavam aqui? a roubar leads e a bloquear a net. Desculpa, foi aqui alguma coisa na ligação, acho eu, não é? É, mas está resolvido. Dark Generation Lead, o que é isso? Dark Generation Lead. Eu tenho muitas leads assim. Vê, a maior parte das situações que eu tenho via LinkedIn e outras redes sociais são de contactos completamente frios. E o que é isso Dark Generation Lead? É alguém que consumiu um conteúdo meu há 2 anos, há 3 ou há 4, que nunca me comprou nada, e acontece-me isto todos os dias, 2 ou 3 por semana, sempre de grandes empresas, e que nem, e depois dizem, José Carlos, já gosto dos seus conteúdos, já o sigo há 2 ou 3 anos, gosto muito, não sei o quê, até já partilhei com a minha equipa, e não sei, olha, está na altura, porque neste momento tenho um problema, não é? Consciencializou, tenho um problema, reconheço-lhe competência para me poder ajudar, eu depois tenho que me ajustar ou não, posso não fazer match, posso chamar a ti por alguma razão, porque é uma coisa que eu não domino, imagina um disc profile, uma coisa qualquer, em que eu sei, mas não sou especialista, nem quero ser, e eu, entretanto, essa pessoa, consciencialista, diz, gostaria de fazer uma reunião, gostaria que você me pudesse ajudar. Eu chamo-lhe isto a Dark Generation Lead, mas o que eu uso mais, uma ferramenta porreira aqui para a malta, que é, o que eu uso mais lembram-se da palavra friends. Friends é amigos, certo? Certo. Nas palavras friends, onde é que nós podemos ir buscar bases de dados, entre aspas, e depois filtrá-las e qualificá-las para trabalhar numa ótica de prospecção? Friends, a parte de cima de friends é de amigos, não é? Pode ser via amigos, mas eu costumo dizer, os meus amigos não me compram nada, ou quase nada. Os meus amigos não me compram nada ou quase nada. Não. Eu costumo dizer muitas vezes isto, não é? É mais fácil fazer de um cliente um amigo do que de um amigo um cliente. Pronto. Sabe porquê? Não é porque eles não me conhecem, eu estou num estado, o que acontece? Mesmo neste caminho, há um conjunto de pessoas, eu tenho mais um mercado frio e um mercado de pessoas que não me estão próximas, que me valorizam e que metem-me lá em cima, em termos de valor, do que propriamente os meus amigos, ou os meus filhos, ou a minha mulher. É sempre assim. Porquê? Porque quando nós estamos próximos,
às vezes também não sentimos a evolução de uma pessoa durante um período de tempo e ainda nos reconhecem como alguém. E Friends, portanto, a tabela é esta, Friends, está aqui uma mnemónica, que eu uso mnemónicas para ser rápido para as pessoas, ou é contar histórias, que é narrativas, que é o que as pessoas fixam mais, ou é, entretanto, fazer isto, Friends, portanto, amigos, bases de dados, pá, que estão relacionados com amigos e não sei o quê. Depois a parte toda que está relacionada com, pá, registros, não é? Que eu, entretanto, eventualmente, pá, possa ter de um conjunto de coisas das quais, entretanto, já trabalhei. Depois, o que é o I? O I está relacionado com o quê? Com indústria, com situações, o I de Friends, não é? Indústria da qual eu já ajudo, ou da qual eu, entretanto, sou reconhecido, indústria B2B, como eu estou a dizer, que pode ser engraçado para trabalhar isto. Depois, entretanto, vê situações, o N, de networking, não é? Networking não é o número de pessoas que eu conheço. Networking é o número de pessoas que me reconhecem. É totalmente diferente. Não é o número de pessoas que eu conheço, é o número de pessoas que me reconhecem. Eu posso ter uma rede de 40 mil seguidores, não é? E não ter engagement nenhum porque andei a colecionar cromos, não é? Perdão, a expressão mais ou menos. Isso também existe muito. Eu prefiro ter um post meu, um conteúdo meu, com 10 pessoas a dizerem que realmente ia-me qualificarem, e muitas delas nem aparecem. Pá, no LinkedIn isto acontece. Eu chamo-lhe a regra no LinkedIn 1990. Que é, há 1% das pessoas, 90% das pessoas não interagem, não me fazem mensagens, não dizem nada e tal, mas veem os meus conteúdos. Depois há 9 que de vez em quando partilham, fazem não sei o quê. E há um que gostam mesmo muito. Mas nesses 90, o meu mercado está naqueles 90, que são os tais Dark Generation Lead, que eu nem sei que eles existem. E eu sei que tenho que continuar a posicionar-me com certo tipo de conteúdo, não é? Para que, entanto, ele chegue até mim e depois tem que ter uma capacidade muito grande de o distribuir. Porque é isso que gera... Mas, normalmente, networking, depois o que é? Diretórios estão relacionados com bases de dados de associações, de setores, em algum nicho que tu queiras especializar. Por exemplo, que eu tive agora muitas situações na área dos moldes, por exemplo, em Portugal, que é um dos setores, mas eu tenho N. E depois tenho outro que é espetacular para gerar e para prospectar, que é o S de Friends. Eu chamo-lhe o same name. O que é isso do same name? Imagina, eu neste momento, estou a desenvolver, para não dizer o nome da empresa, eu estou a desenvolver uma coisa muito grande como uma multinacional. E eles são especialistas nisto. Mas eles não são únicos no mercado. Se eu estou a ser muito bem reconhecido nisto e a fazer isto muito bem, isto serve para qualquer produto ou serviço. Eu digo assim, quantos mais iguais a estes é que, entretanto, não existem e que também os posso bater à porta? Certo? E depois agora, outra brincadeira, que não chega só chegar à empresa ou à pessoa, eu quando tenho de olhar para a empresa, eu tenho de olhar que dentro da empresa eu posso não estar a bater, não é? À porta certa ou o introdutor certo que tem mais apetência para poder comprar. Portanto, e dentro de uma empresa, isto pode estar em vários perfis, como pode estar só numa pessoa nos vários momentos de decisão. E basicamente o que é? É quem compra, quem é que compra? Quem é que utiliza aquilo que tu vais fazer? Estás a ver? Quem é que paga? Quem é que influencia? Quem é que decide? Quem é que vai implementar? E depois há outros, sabes qual é? É o S. Esse é tramado. É quem sabota. Quem é quem sabota? Pode ser alguém, eu estou a falar do meu trabalho, pode ser de outros. É alguém que, entretanto, já tem uma ligação direta a algum tipo de fornecedor e que vai fazer de tudo para que eu, entretanto, não entre, porque já há ali uma situação de ligação com... Eu hoje de manhã estive a trabalhar isso, não é? Porque nós temos de identificar claramente, depois às vezes, quando estamos a fazer... Eu faço, por exemplo, hoje de manhã estive a fazer prospecção numa ótica de compras e não prospecção numa ótica de vendas. Que é fazer o sourcing em função de fornecedores, em função da matriz Crowlitz. Mas se queres entrar aqui já não... Estão a ver, mas já está aqui uma coisa, poderosa, acho eu, de ferramentas, para as pessoas serem mais eficazes em termos da forma como prospectam. Se quero ouvir a ti, mas diz-me tu, que senão eu ponho para aqui a falar, nunca mais calo. Olha, eu agora só fiquei com uma dúvida. Depois eu tenho duas perguntas, mas eu agora fiquei com uma dúvida. Tu falaste na regra mnemónica de Friends, faltou aqui só o E. Portanto, o F é de amigos, o R é de registros, o I é da indústria e o E. Deixa-me lembrar, sabes que eu também não sou... Olha, eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu já te digo, eu tenho de ir, eu estou a dizer isto de tola, não é? Mas normalmente, se eu tiver o apoio do, como é que se diz? O E está muito relacionado com a parte toda de captura, numa ótica de marketing e de redes sociais, de internet, de marketing, site de captura, como eu te falei, de invisíveis, de coisas que não vês, e de Dark Generation Lead, que é o inbound, que tu consegues gerar e que vem ter até ti, não é? Em função dos teus conteúdos e daquilo que fazes e que os outros falam de ti. Sim. Perfeito. José, então olha, acabaste de dizer a palavra que, se calhar, às vezes, malta que esteja a começar nas vendas, há determinados conceitos que pode achar estranho, que é isto de
inbound e outbound, ok? Certo. E então, para Deixa quem isso nunca contigo, ouviu... Eduardo. Tu sabes mais isso que eu. Fala tudo isso, pá, que eu quero te ouvir. Perfeito, ó José. Então, Força. olha, o que é o inbound e o outbound? Para quem ouviu estes termos pela primeira vez, é prospecção ativa ou prospecção passiva, ok? A prospecção ativa será o inbound, será eu ir atacar o mercado, eu selecionar o mercado com estas regras que o José acabou de dizer, com esta regra mnemónica que acabou de dizer, e eu abordar o mercado, ok? Eu posso abordar o mercado como porta a porta, telefone, mandar e-mail marketing, mil e uma formas que existem, uma forma ativa. O outbound tem a ver com a prospecção passiva, ok? E tem a ver com isto que o José Carlos também falou, e muito bem, que é o quê? É nós, de alguma forma, através dos textos que o José Carlos escreve, Mas, através... Eduardo, eu não te quero estar a corrigir em público, mas eu acho que estás a dizer o contrário, que é outbound é que tu ativamente Tens vais toda a atrás do razão, mercado. tens toda a razão, tens toda a razão. Não me estás a correr, José Carlos. Epá, Não, mas eu não gosto, opá, eu corrijo em privado e em público só nada, te bato palmas. nada, nada. O inbound tem exatamente com isto. Ou chegar a nós, ok? Entrar em nós, portanto, a prospecção passiva, ok? E isto, como é que se resulta? Resulta-se e consegue-se isto de formas que não implica grande investimento. Nos dias de hoje não implica grande investimento. E são formas como escrever artigos, educando os clientes, ok? Explicando, quais são. Há um bocado o José Carlos e ao José, tu disseste uma coisa espetacular que foi que antes as pessoas vendiam produtos e serviços, depois passaram a vender soluções e agora vendem resultados. Se eu comunicar ao meu público quais são os meus resultados, e até melhor do que isso, em vez de ser eu a comunicar, serem os meus clientes a falar em meu nome. O que é que eu, enquanto cliente desta empresa, consegui, que resultados é que eu obtive, não é? E eu então, isso é uma forma de chamar a atenção, de captar a atenção, ok? Portanto, José, perfeito relativamente a este ponto. Em termos de estratégias de marketing, a pergunta que eu te faço neste momento é o seguinte: acreditas que neste momento o modo tradicional de prospecção já não resulta, ou o ideal é marketing digital mais prospecção tradicional? Eu acho que é um misto. Vê, eu posso estar só no modo de prospecção de inbound, como posso estar só no tradicional. As duas coisas funcionam. Mas eu costumo dizer, quando nós trabalhamos muito bem para diferentes segmentos e diferentes posicionamentos e tipologia de compra de cliente, vê, não sou eu, vê uma coisa, não sou eu que, entretanto, vê, é questão coisa de Seth Godin, tu dizes assim, então o que é que tu vais fazer? Vais desenvolver produtos para os teus clientes ou vais encontrar clientes para os teus produtos? Estás a ver? Isto é uma brincadeira minha. Pá, depende da tua estratégia. Vê, eu costumo dizer, se a tua estratégia, não é, define-a, média, vê o que é que está a resultar, o que é que não está a resultar, o que é que funciona, e depois também é assim, opá, depois tens o VOC, não é? Voice of the Customer. Ouve o teu cliente, percebe porque é que ele se comporta. A pergunta é, porque é que ele decide como decide? Como é que ele decide? Qual é o processo de decisão? O que é que o leva a decidir? Como é que neste caminho eu posso ter um conjunto de situações que lhe permite, que é o grande problema das vendas, é sempre número um, é o ciclo de compra. Estou a falar no B2B, não é? Mais complexo. Os ciclos de compra normalmente são longos. Que estratégias é que tu podes ter, não é? Neste momento, desde a prospecção até não sei, para encurtar esse mesmo ciclo de compra. E para isso tínhamos... Eu hoje tive 4 horas a falar sobre isso de manhã, não é? Tínhamos aqui 40 horas para poder estar a falar sobre isso. Mas basicamente é isso, é como é que tu consegues te adaptar muito rapidamente, e aí já entrou o disco perfil, rapidamente, em função de uma observação que eu faço, que eu disse que é observável, não é? Em função de uma observação que eu faço, quem é que está à minha frente? Tu claramente olhas para mim e sabes quem é que eu sou em termos de disco, não é? O que é que o Zé Carlos procura? Objetivos, resultados, desafios. Agora, eu também sei ser analítico, também sei ser consciencioso, mas o meu dominante é um dia aí. E tu dizes, então, vê, tu olhas para o Zé Carlos e dizes assim, então quais são os botõezinhos? Não é? Imagina que vês o Zé Carlos cheios de botões. Quais são os botões, não é, que eu tenho de acionar para fazer com que o Zé Carlos vá ao encontro daquilo que eu quero, porque é uma coisa melhor para mim e vai ser uma coisa melhor para ele. Porque, entretanto, convém lá no final, ambos temos a ganhar, não é? Vai haver uma transação, distribuímos valor e eu vou pedir uma parte monetária sobre. Mas foi aquilo que tu disseste, é sempre isso, que é,
Opa, quando a malta reconhece claramente, não é? O valor acima do preço é caro, o valor igual ao preço é justo, a preço abaixo do valor é barato. Quando nós, não interessa se é 1000, se são 10 mil, se são 10 milhões, quando nós sentimos claramente e conseguimos comunicar de forma a que o nosso valor, e na prospecção ativa pode haver isso, pode não ser só valor, na prospecção ativa da outbound, pode ser, eu vou dar um exemplo concreto, aqui não se usa muito em Portugal, mas nos Estados Unidos é fortíssimo. Opa, tens o outbound cold call, puro e duro, meu, e de pessoas a fazer isto de uma forma brilhante, em que tens claramente de captar a curiosidade e o interesse da pessoa para um potencial compromisso. Opa, e vender não é nada mais de pequenos compromissos até chegar ao compromisso final. E tens de andar sempre em pequenos compromissos, quick wins, não é? Quick wins numa ótica de comprometimento com a pessoa. Opa, e se a pessoa estiver comprometida, avança. Ou não avança. Ou tu tens um conjunto de filtros que te permitam desqualificar aquela pessoa para não teres ruído e para não teres o teu pipeline, que eu chamo de nins, não é? Vê, quando eu tenho muitos nins ali no meio, o problema não são os sims nem são os nãos. O problema, acima de tudo, são os nins, são aqueles que, entretanto, eu que estou num processo de vendas, não tive a coragem de os desqualificar por alguma razão e continuo a ter um peso muito grande na mochila porque me vou estando preocupado com eles quando eu podia, não quer dizer que eu os vou ignorá-los ou que não sei o que ainda, mas eu claramente sei, numa ótica de scoring lead, certo? De fazer um scoring sobre lead, não é? Do potencial da potência de compra, para mim, que aquilo, por alguma razão, neste momento não é prioritário. E o que é que eu andei a fazer para limpar? Vê, e quando nós estamos a vender, a responsabilidade é sempre nossa, porque eu ouço coisas fabulosas e boas. O cliente não me responde, o gajo ainda não me mandou não sei o quê, mas essa responsabilidade é tua, de quem estás a vender. Se ele, entanto, não te mandou, o que é que tu criaste? Numa situação, alguma escassez, ou alguma urgência, ou de alguma importância e prioridade, para que ele, entretanto, te mandasse essa informação. Nada. E o quê? Estás à espera que o cliente, entretanto, por obra e graça do Espírito Santo, se lembre de amanhã te ligar e dizer, olha... mas é isso, tens aqui o seguimento, tens aqui o follow-up, tens aqui N coisas, não é? Não é aqui nem em 40 ou uma hora, ou aquilo que nós estamos a conversar, que nos permite aprofundar muito isto. Depois, em termos de mensagens, mesmo no outbound... Pode ser email marketing. Olha, isto serve para tudo. Olha, mais uma ferramenta porreira. Eu estou aqui. Vê, o que é que eu estou a utilizar aqui? Estou a utilizar uma coisa porreira, e tu também, não é? Numa ótica de partilha. Estamos a utilizar um princípio de influência do Cialdini, que é a reciprocidade. Que é dar para receber. E dar a informação de conteúdo de valor. Vê, de total valor. Não tem problema nenhum. Imagina, eu costumo dizer, o cantor é mais importante que a cantiga. O mensageiro é mais importante que a mensagem. Tu podes pegar exatamente naquilo que eu disse e, entretanto, aplicares ao teu contexto, mas não vais aplicar da mesma forma. E uma coisa é dizer, depois, entretanto, é começar a trabalhar com equipas nisto, não é? E fazer uma coisa consistente, com treino, uma série e tal. Eu uso muito este. Vê, também é porreiro. Isto serve para um webinar, serve para uma mensagem de e-mail, serve para uma chamada telefónica, por exemplo, que é, a primeira coisa é resolver problemas. Qual é o problema que tu resolves, não é? Tens de resolver alguma coisa, algum problema. Qual é essa dor do teu cliente? O que é que E depois essa dor, qual é a prioridade? Qual é a urgência, não é? Das diferentes dores padronizadas. E as dores estão sempre... As dores de todos os clientes estão sempre em 3 segmentos, 3 gavetas. Ou são financeiras, ou são pessoais, ou são estratégicas. Sempre. E dá para padronizá-las. E 80% das dores dos teus clientes naquela indústria, não sei o quê, são as mesmas, sempre. Mas há aqui uma outra especificidade. E, portanto, qual é a dor? Porque eu tenho de captar a atenção. Portanto, qualquer coisa que eu faça, tens de falar de dor. Como é que este webinar começou e vem com a dor? E agora? Como prospectar? Estás a ver? Isso é uma dor. E dizer, o que é que nós assim fazemos? Amplificamos. Se não o fizeres, porque a prospecção... Eu acho que a prospecção, depois depende do que estás aqui a fazer, depende da indústria. A prospecção é uma obrigatoriedade de todos nós. Porquê? Porque é o sangue novo, não é? E obriga-nos... Porquê é que a malta, em geral, de vendas, não gosta de prospectar? Porque a rejeição, não é? Na prospecção, então se for a frio, é muito grande. E nós, aquilo que queremos é aceitação e estar a pertencer a uma comunidade. Já vem lá atrás, não é? Em termos médios, a rejeição numa chamada fria, em cada 100 é de 90. Pronto, o que é que eu quero dizer? A malta houve muitos não. O grande problema também nas vendas também é isso, que há 2 medos, sempre. Há sempre 2 medos em qualquer relação de transação. É o medo de quem compra, de não ter feito uma auscultação ao mercado, não é? De due diligence clara, para entretanto ver se está a fazer a melhor compra em função daquilo que está a fazer. O comprador também tem medos, que é esse medo. Não está a tomar a decisão correta porque não auscultou o mercado como devia auscultar. E depois o vendedor também tem um medo de quê? Da rejeição. Mas esse medo da rejeição, o não existe. Eu costumo dizer que o não é NO, Next Opportunity. Porque o não, o não nunca é pessoal.
Estás a ver? Nós é que, biologicamente, numa ótica de ser decisor, temos o não, numa ótica de aceitação, memorizado em nós e que nos deixa ficar mal. Pá, deixa-nos ficar mal porquê? E nós levamos o não, numa ótica de uma venda ou de uma compra, de um processo, levamos o não como algo pessoal. E o não nunca é pessoal. O não foi alguma coisa naquele momento sobre alguma coisa que tu disseste e disseste mal, podes melhorar e tu podes transformar um não em sim. Isso está dependente de ti. Isso é o que tu ensinas, isso é o que eu ensino. Como é que tu fazes aumentar as conversões? Como é que tu aumentas a probabilidade de venda? Estás a ver? Ou a probabilidade de compra, sei lá o que for, dependendo de onde estás a olhar. Pá, tem a ver com isso, que é como é que tu aumentas essa probabilidade? Eu digo dor, depois o que é que fazes da dor? Porque a malta tem uma dor. Isto é como um médico, pá. Costumo dizer que isto é como um médico. É tipo, o médico o que é que pergunta? Faz-te perguntas e diz, oh, meu amigo, onde é que lhe dói? Tá. É aqui. E depois o que é que o médico faz? Vai lá com o dedo, estou a brincar, não é? Eu sou brincalhão. Vai lá com o dedo, carrega. Eu sou, dói muito. Pá, portanto, o quê? Primeiro tens de falar de uma dor, depois tens de amplificá-la. Opa, essa mesma dor, numa ótica de texto e de copy, essa mesma dor, numa ótica de amplificação, pode ser amplificação, tipo, se resolveres essa dor, tipo, se não me preocupares com a dor, vai-te doer ainda mais amanhã e pode-te acontecer isto. Ou se a resolveres, podes amplificar para cima ou amplificar para baixo, não é? Estás a ver? Depois, entanto, o que é que vem a seguir? A seguir vem uma resposta, vem a tua resolução. Olha, mas o segredo das vendas é frio curar, não é? Isto já vem dos antigos há 2 e 3 mil anos. Exatamente. Não é preciso inventar nada. Tens de ferir e tens de curar. Com jeitinho, a saber fazer isto. Porque se tu também falas de uma dor, amplificas demais, podes matar o paciente. Exatamente. Da falta de confiança. Opa, depois o que é que vem? Vem uma resolução. Qual é a tua situação para resolveres? Onde é que eu vejo no pitch de vendas? Estás a ver? Onde é que falha isto? A malta, em vez de falar sobre o interlocutor, trabalhar o seu egocentrismo, se for o caso disso, falar de dores, consciencializar, não sei o quê, começa logo. Olá, eu sou o José Carlos Pereira, vendo parafusos. Opa, lá, mas quantos casos é que te ligam a dizer que vendam parafusos? Agora eu te digo, olha, você sabe que, entretanto, terem atenção, a precisão sobre o aperto do parafuso não sei o que, nananã. Epá, não sabia disso. É interessante. Olha, numa ótica de duração do produto, é isso. Se, entretanto, conseguimos. Epá, e você tem alguma coisa dessas? Tenho isto. E faço isto. Depois o que é que vem a seguir? Mesmo aqui a malta continua a desconfiar nesta fase, estás a ver? Nesta fase a malta está a desconfiar ainda na parte da resolução. O que é que lhe tens de meter? Tu já disseste isso. Tens de meter um testemunho, porque a malta desconfia. Olha, para além de si, eu estou a trabalhar com mais este. E, epá, esses gajos são líderes de mercado. Se tiveres esse portfólio de clientes, não é? Claro. Esse líder são tipo no mercado. Então, se estás a trabalhar com eles, estás mais do que competente para poder trabalhar comigo também. Certo? Então vamos reunir. E avanças para uma proposta, para uma oferta e para, entretanto, algum match comercial que possas fazer ou não. Não sei se me fiz trabalho, certo? Eu, do trabalho que eu faço com muitas empresas e com muitos vendedores, eu noto que em termos de prospecção existem aqui 2 áreas importantes a trabalhar. Primeiro é aquilo que tu disseste e bem, a atitude perante a rejeição. Mas depois uma coisa que acontece muito tem a ver com o quê? A malta esquece-se que quando... o que é que normalmente acontece numa chamada fria? Eu estou no meu dia-a-dia, estou no meu trabalho e alguém vai interromper o meu tempo. Certo. Então aquilo que acontece é, eu recebo uma chamada em que estão-me a interromper e depois aquilo que acontece é uma pessoa que está do outro lado que utiliza frases a dizer nós. Quando na realidade aquilo que as pessoas estão a pensar do outro lado da linha do telefone é mas o que é que eu ganho com isso? Certo. E aquilo por isso é que tens outbound, desculpa Eduardo, por isso é que tens outbound é intromissão e inbound é atração, não é? Exatamente. Mas aquilo que acontece, José, é o quê? É que muitas vezes, se as pessoas tiverem o cuidado de reformular a mensagem e a vez da mensagem ser nós, e se a mensagem for o que é que as pessoas ficam a ganhar em trabalhar comigo, cria logo um impacto muito maior do outro lado. Certo. Porque, vamos ver uma coisa, todos nós passamos por isto e nós todos somos consumidores e somos clientes. Se alguém vem ter comigo, seja num shopping, seja numa chamada telefónica, seja num e-mail que recebemos, a primeira coisa que nós pensamos é o que é que eu ganho com isto? Que é o que tu dizias há um bocado. Quais são os resultados? Eduardo, é uma coisa, eu falo disto numa ótica de teoria de evolucionismo, que as pessoas esquecem da bioeconomia da decisão.
A bioeconomia de decisão, numa ótica de algoritmo primário, de reprodução e sobrevivência, é só um em tudo na vida. É benefícios menos os custos têm de ser superior a zero. E o que é isso? Para as duas coisas. Ou para ganhar mais do que aquilo que já tenho, ou para, no mínimo, não baixar, não perder aquilo que já tenho. Essa é a bioeconomia da decisão. Por isso, imagina, mas eu posso dizer, mas as mensagens bem feitas e com jeitinho, que estejam mais relacionados com a aversão à perda, têm muito mais impacto do que o ganho de alguma coisa, não é? Mas isto tem de ser feito com jeitinho. Entre aspas, se me permites a expressão. Porque se isto não for feito com jeitinho, eu posso provocar uma dor de tal forma grande a outra pessoa que ela, entretanto, afasta-se de mim em vez de a atrair. Mas Eduardo, eu vou dar tu usas muito o LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn é capaz de ser a ferramenta mais espetacular para tu, entretanto, tanto inbound como outbound, para tu, entretanto, fazeres uma prospecção ativa. Coisas que a malta não faz. Não estou a entrar aqui, porque depois temos pessoas que são minhas amigas, são craques no LinkedIn e não sei o quê. A Carla Martins. A Carla, o Pedro Caramês. Dos dois que eu conheço mais e com quem me dou melhor são esses dois. Mas há mais. E diferentes tipos de abordagens, diferentes nacionalidades. E eu vejo muita coisa para perceber. Eu tenho muito espírito contraditório. Mesmo eu me acreditando plenamente nas coisas que digo e sendo emocionalmente convincente e confiar naquilo que eu estou a dizer, senão não dizia. Eu vejo às vezes pessoas que pensam até de forma... Eu gosto muito de ver pessoas que pensam de forma diferente de mim para ver se eu aprendo alguma coisa com elas. Ponto. Exatamente. E no LinkedIn não é uma questão de dizer assim, quem é o tipo das compras, quem é o tipo de não sei o quê, quem é esta pessoa que não sei o quê. Aquilo que eu falei dos cupidis, estão a ver, comprar, utilizar, decidir. Em vez de pegar nisto, eu começo a dizer assim, espera aí, que tipo de filtros é que eu... Mesmo sem o Sales Navigator, mesmo sem o Premium, que tipo de pesquisa é que eu posso fazer para fazer uma base de dados qualificada em que eu tenho uma ligação, diretamente a esta pessoa. Agora vou dar uma que ninguém utiliza. Olha, outra. Eu estou a dar aqui algumas pérolas. Depois, entretanto, olha, as pessoas que se querem aproveitar, aproveitem. Se não quiserem... Eu costumo dizer, eu posso dizer aqui as melhores coisas do mundo. Se as pessoas só ficarem com isto e não fizerem nada com aquilo que eu disse, não experimentarem, não serve para nada. Estão a ver? Dizer, é uma coisa porreira. Por isso é que eu uso aquela expressão que é, conhecimento não é poder, meu. Conhecimento é poder em potencial. Autoconhecimento não é poder. Autoconhecimento é poder em potencial. O conhecimento só faz algum sentido se, entretanto, tiver uma aplicação a um contexto real. Estás a ver? É sempre esta coisa. E olha uma coisa porreira. Alguém que, entretanto, resolve uma dor qualquer. Vou-te dizer, pode ser em inglês, pode ser em português. O que é que pode fazer no LinkedIn? Que é espetacular para encontrar logo pessoas que estão a falar sobre esses temas. Mete o hashtagzinho, estás a ver? Qual é que é o problema? Mete o hashtag cá em cima, no filtro, e que é um problema que está relacionado com inteligência artificial, por exemplo. Artificial Intelligence. Seja uma palavra com 2 letras, seja uma palavra com 5, pode ser buying cars, o que tu quiseres, uma coisa qualquer que está relacionada com o teu tema, com a tua indústria. Tu metes lá o hashtag, metes cá em cima, e aparecem, imagina, 50 mil posts de pessoas que estão a falar sobre aquele tema. O que é que tu tens de fazer? Quem é que está a falar sobre este tema? Não é numa ótica de compra ou de quem vende. Só tens de ver o que é que as pessoas estão a dizer, quais são as tendências, vai lá fazer um gosto de vez em quando, faz um comentário, interferes não sei o que é, e o que é que vai? Aproximas da pessoa, por alguma razão, porque há um genuíno interesse, não é? Que diz, mas isso é um genuíno. Não é genuíno. Quer dizer, se eu, entretanto, acho, as pessoas não têm de ter medo de vender. Vê, se eu acho que sou muito bom a fazer certo tipo de coisas e sou top em termos de mercado, daquilo que faço, e adiciono cliente e faço ganhar mais, ou faço perder menos, blá, blá, eu não tenho que ter medo nenhum de vender, porque eu sei que realmente sou bom para fazer daquela pessoa melhor do que aquilo que era, daquele processo, daquela equipa ou daquela empresa. Não tenho que ter medo nenhum. Isso é interesseirismo. Mas que interesseirismo, pá? Nós estamos aqui todos... Vê, tudo na nossa vida, desde que nos acordamos, até nos deitamos, até com a nossa mulher, com os nossos filhos, são transações. São processos de influência. Tudo. Não temos de ter problema nenhum. Se eu acrescento valor a outra pessoa, porque é que eu não lhe hei de dizer que sou isto, que faço isto, eu não sei o que, não. Mas primeiro, antes de dizer aquilo que eu sou, eu tenho claramente de saber, se ele, já numa prospeção, se ele está qualificado para me comprar ou não. E se realmente ele tem aquela dor, ou outras que ele não está a ver, que eu também lhes posso resolver. É sempre isto. Esta dica, não sei se... esta dica é poderosíssima. Eu dou origem a dezenas, a centenas de potenciais leads que estão a falar sobre o tema e são pessoas que, à partida, se estão a falar por um tema, já estão consciencializadas. Portanto, já estão num estado avançado, não num suspect, mas sim num prospect ou num prospect qualificado ou numa lead qualificada. Isto serve para o marketing como serve para as vendas. Eu costumo dizer, o marketing atrai, as vendas dirigem. Eu, neste momento, para mim, o LinkedIn, 80% do meu rendimento é o LinkedIn. Vem do LinkedIn. O meu é igual, Eduardo, sim. Olha,
o que é que nós aqui temos? Isto já desculpa passaram se eu 50 minutos, ó José. Se Já passaram 50 isto, minutos. é sinal que isto está a correr bem. Agora, eu não estou preocupado se isto está a correr bem para mim ou para ti. Eu tenho que estar preocupado se isto está a correr bem para as pessoas que nos estão a Não, ouvir, não opá, é? Isso é que está a correr. Olha, temos aqui a Fernanda Centeio. certo. Gostava de ouvir a opinião do José Carlos sobre uma das grandes objeções na prospecção: preço versus valor. A Fernanda é amiga da Salvador Caetano e eu vou-te dizer como é que isto é tão simples. Queres uma coisa a Zé Carlos, pragmática e meio Vamos a direto? isso. Não fales de preço enquanto a malta não conhecer o teu valor. A não ser que, entretanto, tenhas um preço, o preço seja teu posicionamento, e tu faças questão de colocar o preço lá para cima, por alguma razão, logo numa fase inicial, para desqualificares. A desqualificação, para mim, há pessoas que me vão bater depois de eu dizer isto, porque o Old School of Sales falava qualificação, é treta, meu. Tu tens de ter uma competência enorme, é para desqualificar. É mais importante saber desqualificar do que qualificar. Para que é que eu vou andar atrás de uma pessoa qualificá-la? Qualificá-la o quê? Se eu, entretanto, já fiz tudo aquilo possível a imaginar para consciencializar sobre uma coisa. Se ela não avança, pode não ser hoje, eu não vou desistir dela. Mas eu não lhe vou dar prioridade, porque ela só vai avançar daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, e eu tenho casos desses. Eu tenho casos que tive um toque lá atrás, há 4, 5 anos, são pessoas que me compraram hoje. Hoje, agora, não é? Acontece. Preço e valor é isso. E eu normalmente nunca falo de preço enquanto as pessoas não reconhecem o meu valor. Ou sabem o meu valor, ou melhor, o meu valor também é relativo. O valor também é uma percepção. Certo? Exatamente. Tudo é uma percepção, tudo é um point of view. A percepção que a pessoa tem, se essa pessoa está consciencializada sobre o valor que eu tenho ou sobre aquilo que lhe posso adicionar em função do negócio dela, ou em função de experiências que ela já teve ou de experiências que eu já tive com outros e que ela me possa comparar, se for o caso disso, não é? É sempre a mesma coisa. Como é que é caro? Zé Carlos, isso é caro. É caro comparado com o quê? Não é? O que é caro? Eu só digo sempre esta, na brincadeira. Olha, se o preço não fosse importante na decisão, optarias por mim? Se a pessoa disser que sim, não é um problema de preço. É um problema de condições comerciais. Estás a ver? Olha, qual foi a última experiência? Esta baixinho, vou dizer baixinho. Qual foi a última experiência que tiveste nesta situação? Não interessa aqui que tipo de trabalho. Qual foi a última experiência que tiveste só apenas e baseada no preço? Como é que correu? E a pessoa vai dar-lhe ali um... Estás a ver? Mas são tipo tão... Olha, e esta também é boa, acho eu. Se não for, também digam que não é. Olha, e qual é o custo? Eu preciso dizer, diz-me uma coisa, é isto. Olha, e qual é o custo de não fazer nada? O custo de não fazer nada, certo? Não é? Há o custo de fazer alguma coisa e há o custo de não fazer nada. Mede-se sempre, isto já dizia, nem sei se foi Drucker ou Kotler, toda a gente mede o custo de fazer alguma coisa, mas ninguém mede o custo de não fazer nada. É o custo da oportunidade. Ao fazeres isto, estás a provocar dor e consciencialização. Não sei se ajudei, Fernanda. Se não ajudei, podes-me dar uma paulada, meu. Está tudo bem. Sabes que uma vez apanhei numa empresa, mas aquilo era misturado, meteram na mesma sala compradores e vendedores. Okay? E de repente tive um comprador a dizer assim: o Eduardo vai-me desculpar, mas eu só compro pelo preço. Não compro por motivos emocionais nem psicológicos. E eu então virei-me para a pessoa e eu disse assim: ok, então olha, vamos imaginar o seguinte, tem 2 propostas em que as duas custam exatamente a mesma coisa. Uma é de um fornecedor da Alemanha e o outro é do fornecedor do Sri Lanka. Certo. Qual é que escolhia? O da Alemanha. Então, mas se o preço é o mesmo, porque é que escolheu o da Alemanha? Certo. Fator emocional. A necessidade de compra, quase sempre, a necessidade de compra tem uma razão, tem racionalidade, mas a decisão tem uma componente emocional muito elevada. Claro. Como é que António Damasio explica bem isso. Eduardo, quando a malta... O Damasio tem esta expressão, porreira, espetacular, que é: nós somos muito mais seres emocionais que racionalizamos do que seres racionais que de vez em quando temos sentimentos e emoções. É uma frase dele. Mas o mais espetacular disso, quando alguém me chateia com a componente da emoção, nós somos emoções, somos sentimentos, ponto. Claro que depois, no B2B complexo, hoje, eu tenho situações hoje que são compras de 500 mil euros, de 1 milhão de euros e de continuidade com fornecedores de milhões. É óbvio que depois há uma componente muito significativa de racionalidade e não sei o quê, mas a decisão do avanço ou não teve uma componente emocional lá pelo meio. Eu costumo dizer sempre, não sei se as pessoas já leram e se quiserem investigar, vejam vídeos no YouTube e tal.
Quando a malta me chateia com a emoção, eu falo-lhes do dilema da decisão. O dilema da decisão. Pá, que é tão simples. É numa linha de comboio. Tu dizes assim, tens uma linha de comboio que abre em dois. Vê, e tu não podes fazer nada. Tens de abrir sempre a linha de comboio de um lado ou do outro. Portanto, eu sou o mauzão da fita e tu tens obrigado a fazer isso. Portanto, não podes decidir, só podes decidir se abres. Tens de pensar nisto. Tens de um lado 5... Tu vais sempre matar pessoas. Tens de um lado 5 pessoas. E tens do lado uma pessoa. Qual é a coisa que abres numa ótica de perda e de biologia? Tu abres aquela que só vai... Se eu pedir para as pessoas puserem o braço no ar, toda a gente vai dizer o quê? Vai dizer que mandava para que só matava uma pessoa. E eu agora brinco só com as pessoas assim. Tens filhos? Olha, eu vou ser bruto, Zé Carlos. Tens filhos? Tenho. Então se aquela pessoa for o teu filho, para onde é que tu mandas o comboio? E a pessoa, mando para matar as outras 5 pessoas. Mas, pá, se tu fosses só racional, tu nunca farias isso, matavas o teu filho, certo? Claro. E a pessoa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu, pronto, então passou a pensar. E depois, afinal, nós somos emocionais. Somos. Nós somos... Eduardo, eu vou-te dizer, mesmo nas vendas, nós somos tão parvos. Eu estou-me a meter também no saco, porque eu sou um homem sentimental e de emoções. Todos somos. Nós somos tão parvos que decidimos, às vezes, com uma componente estúpida de emoção e não de razão, e depois somos parvos para tentar racionalizar a emoção na decisão que entanto tomamos para nos autodesculparmos. Então, quando fazemos uma asneira, somos maiores nisso. Aqui tínhamos falado dos 20 viés cognitivos, que eu também falo sobre isso. Eu gosto muito. Minha paixão é processo de influência e neurovendas. É a minha paixão, é isso. Eu quero estudar, leio livros de caraças ou isto, estou sempre a ver vídeos, a aprender, a estudar, a treinar, para poder estar a entregar, conforme tu, que eu sei que também és uma pessoa que investe muito também no... as pessoas dizem assim, Zé, mas estas 8 horas, isto tem um preço, não é? O meu preço. Mas tu não me estás a pagar as 8 horas. Mas ainda hoje, eu tive 2 situações. Olha, eu consegui-vos em 2 horas, com exemplos práticos e a trabalhar convosco, resumir-vos 2 livros. Poupei-vos a leitura de 2 livros. A malta, realmente foi espetacular. Até tive uma senhora que me disse do género. Não estou a falar de nomes, ninguém sabe a empresa. Está tudo bem. Assim, Zé Carlos, então eu não preciso ler o livro. E eu, não, eu fiz aqui adaptações. Leia o livro porque isto é a minha visão sobre a interpretação do livro. Você vai ler coisas que eu não li, vai ver coisas que eu não vejo. Eduardo, o óbvio só é óbvio para uma mente preparada. Eu perco, e eu, Zé Carlos, e tu também, todos nós, por mais preparados, perdemos uma porrada de oportunidades. Ou porque não temos talento, ou porque não vimos, ou porque não estávamos preparados. Todos os dias. Não estou a dizer para serem obsessivos, não sei o quê, mas eu sou um tipo que, nesse aspecto de aprender, de querer ensinar mais, de querer saber mais, de ver diferentes assuntos, para quê? Para dar diferentes perspectivas. Tu podes estar aqui a dizer uma coisa que eu até nem concordo, mas eu digo, mas isto que o Eduardo acabou de dizer até faz sentido. E eu passo a dizer, olha, espera aí, deixa-me então falar com o Eduardo, para eu, entretanto, estruturar um bocadinho melhor as minhas ideias, porque eu posso passar a ter outro tipo de abordagem, não é? Por alguma razão. Olha, José, nós ficávamos aqui a tarde toda, mas o que é certo é que faltam 2 minutos para 1 hora e nós temos aqui temos aqui mais 2 perguntas. Vamos tentar responder. Só 2, estou triste. Só 2. É sinal, estás a ver, é sinal que não... Isto é sinal, claro, que não fomos desafiantes com as pessoas que nos estão a ouvir. Não. O feedback é enorme, pá. Eu tenho aqui dezenas e dezenas de mensagens. Mas olha aqui uma coisa. E olha, José, temos aqui outro viés que me acontece muito e a ti também. Tenho aqui os só farmacêuticos que dizem assim: como fazer prospecção em mercados fechados, como é o caso da Angola. E, José, antes de responderes a isto, eu acho piada a estas mensagens, e os só farmacêuticos vai-me desculpar isto. Que Eduardo, desculpa só, tu é que vais responder a isso. Eu também posso ajudar, não sei. Eu só a semana passada, por acaso, estive a fazer um trabalho com o Unitel de Angola, não é? Que é o maior operador de telecomunicações de Angola. Certo, mas respondo a isso. Agora respondes tu a tudo, eu não digo mais nada. Ok. Então eu acho piada a este viés cognitivo, que é a malta dizer assim: Eduardo, isso que o Eduardo está a dizer é verdade, mas olha, em Angola é diferente. Olha, no mercado do aço é diferente. Olha, a vender hambúrgueres é diferente. Portanto, eu acho piada este viés cognitivo, que é esta separação, não é? Então é o seguinte. Não, no meu mundo, Eduardo, no meu mundo é sempre tudo difícil e é sempre tudo diferente. Não quer dizer, eu trabalho em negociação internacional e coisas internacionais. Não quer dizer, há 2 componentes muito importantes na parte internacional.
Devemos ler muito bem, para já conhecer as regras do jogo, para já conhecer a cultura do país, mas acima de tudo também há outra coisa, que é conhecer a cultura do negócio. A malta conhece a cultura do país, mas depois não conhece a cultura do negócio. E a cultura do negócio no norte da Europa, em certo tipo de mercados africanos, eu estive em quase todos, não é? Já estive na Ásia. Então, eu não tenho tanta experiência direta numa ótica de visita e de trabalhar o mercado, é o mercado da América do Norte, ok? Mas toda esta situação, para teres uma ideia, é muito importante que é pequenas adaptações em função do processo de decisão, ou se a pessoa está mais na parte mais analítica, na parte menos emocional. Estou a dizer, eu tenho sucesso com nórdicos, por exemplo, e vou estar em França, por exemplo, na próxima semana, em que a pessoa gosta muito de mim por este meu lado, mais emocional, da minha energia, da minha forma de ser. Isso é que cria uma ligação a outra pessoa, porque acha que alguns, estou cansado das pessoas frias e não sei o que, eu adoro o teu feel, toquem no feel. O feel, quando nós somos bons, o feel é poderoso. O feel. Nós somos emoções, nós somos sentimentos. Não estou a dizer para andarem sempre na parte da emoção e do amor, não é isso. Claro. Quer dizer, nós somos emoções e sentimentos. Explorem isso. Explorem o processo de influência. Não é? O processo de influência em vendas e em compras é poderosíssimo. E há armas da persuasão, de Cialdini, por exemplo. Há o poder da influência da Zoe Change, por exemplo, é um último que saiu agora há uns meses, também é muito porreiro. É o que eu exploro mais, é processo de influência. Eu quero saber tudo sobre processo de influência. Olha, José, então, o objetivo deste podcast é para cada tema definir um plano de ação. Portanto, eu à página Só Farmacêuticos vou responder exatamente com plano de ação sobre isto de prospecção, ok? Que é um resumo daquilo que nós tivemos a falar até agora. Então, José, vê se concordas comigo. Primeiro, para este plano de ação, o que é necessário para definirmos uma estratégia de prospecção? Primeiro, é necessário termos a atitude certa e não termos medo da rejeição. A rejeição faz parte do processo, ok? Portanto, é termos esta atitude de que, numa chamada, por cada 100 chamadas, é eu focar-me ou nos 90 nãos ou nos 10 sims. Mas, quer eu seja otimista ou pessimista, a estatística é esta. Portanto, não vale a pena inventarmos. A seguir, o que é importante? Definição do público, ok? Quem quer atingir? A seguir, a mensagem, ok? A mensagem é importante e então, aproveitando aquilo que tu disseste, devemos, na mensagem, considerar o quê? A curiosidade, o interesse e o compromisso. Certo. Ok? A seguir, o que é que nós devemos utilizar? Por que canais é que nós vamos usar a prospecção? Então, nós vimos que seria pelos canais tradicionais e, obrigatoriamente hoje, também pelo marketing digital. Okay? Portanto, é lá que estão os clientes estão no mercado tradicional, estão no mercado digital, então é lá que nós temos que ir. Então, José, concordas com este plano de ação para quem quer iniciar? Mesmo no digital, as pessoas têm às vezes assim, eu pergunto assim, os teus clientes andam também nas redes sociais? Posso falar só de LinkedIn, mas andam, então onde é que tu tens de estar? Tens de estar próximo dos teus clientes, certo? Então também tens de estar nas redes sociais. Isto é, se fizer sentido em termos de estratégia, eu faço sempre esta. Claro. A malta diz, não, mas os meus clientes e não sei o quê. Qual é a vantagem das redes sociais? É eu, antes de falar com alguma potencial cliente, eu investigo, preparo-me, de forma a ter um conjunto muito maior de dados sobre aquela pessoa, porque se eu a conhecer, posso saber quais são os canais. Eu já não estou a falar aqui de ferramentas que podes meter no link, não outras redes sociais, para me dar o perfil da pessoa. O Lucha faz isso. Tens o Crystal Knows. A malta que mete o Crystal Knows no LinkedIn. O Crystal Knows é espetacular. Eu consigo, Crystal Knows, se tiveres posts, saber qual é o teu disco profile. Ele dá-te para aí 8 gratuitos ou qualquer coisa do género. O que eu te digo, o Lucha, o Rocket, dá-te o Hunter.io que me saca tudo. Estão a ver? O que eu te dizer tudo é preparação. Se eu, entretanto, tiver mais dados sobre outra pessoa, informação é poder, não é? Também. E eu, entretanto, se ficar com mais informação, fico mais apto a poder acionar um conjunto de botões para o influenciá-lo numa direção, não é manipulá-lo, que a malta vem aqui com manipulação, eu fico cansado disso, meu. Influência não é manipulação. Manipulação é levar a pessoa do ponto A para o ponto B e ela não quer ir para o ponto B. Influência é eu mostrar-lhe o ponto B, que é uma nova coisa para ela, e que ela vai ficar melhor para isso, e eu ajudá-la a chegar até esse caminho e ser ela a tomar a decisão que quer ir para lá, e não eu. Por isso, tu no limite não tens de vender nada, tens de fazer com que as pessoas te comprem. Exatamente. Pois.
É só isto. Ora bom, eu depois... Só que a malta, Eduardo, desculpa dizer, a malta foca-se na oferta, pá, no produto e não sei o que, pá, nós temos, claro que isso é importante, claro que tudo isso é muito relevante, mas foquem-se mais no que é que leva as pessoas a decidir, na compra. Certo. E eu acho que Certo. aqui há um ponto que é importante e que tem a ver com o seguinte, José, e está a haver agora mais perguntas sobre a questão do preço, e como é que eu faço para a malta que só quer saber do preço. Eu acho que aqui, o meu ponto de vista é sempre o mesmo. Quando eu vou ter com clientes que só querem saber do preço e o meu preço não está enquadrado naquilo que eles procuram, só significa que o erro não está neles, o erro está em mim no momento em que eu defini o mercado. Ou que não tenho uma empresa enxuta capaz de entregar o preço que é o preço do mercado. Não é só isso, José, repara numa coisa. Ou é uma commodity. Se nós os dois contactarmos uma empresa em que nos dizem assim, olha, eu estou habituado a ter formação financiada. Então significa que aquela empresa nunca me vai comprar nada. Certo, claro. Ok. Se eu vou, imagina que eu sou vendedor da Porsche. Eu tenho que saber identificar qual é o meu público-alvo. Se calhar não faz sentido eu ter Porsches expostos no Norte Shopping e tentar vender às pessoas que passam lá. Certo. Os vendedores da Porsche, eu conheço, têm uma vantagem, sabes qual é? É que todos nós, homens, mulheres também, não é? Mas todos nós já fizemos a compra de um Porsche. Podemos não ter poder aquisitivo para o intento ter. Eles não têm muita dificuldade. Precisam que as pessoas têm orçamento. Não precisam, porque o Porsche já está comprado na cabeça das pessoas. Ou da maioria delas. Claro. Agora, mas repara, um vendedor de um Porsche que não saiba fazer uma seleção, uma preparação prévia, chega ao final do dia e diz assim, eu não percebo. Toda a gente está preocupada com o preço. Olha, CEO da Porsche tem que baixar isto 90%. Não faz sentido. Mas olha, eu vou dar um exemplo concreto numa ótica de preço, que isto acontece N vezes, numa ótica de campanhas ou de promoções, não vou justificar aqui, mas vou tentar ser, não vou ser simples, mas não vou ser simplista. Eu tenho uma equipa, vê isto, é sempre a mesma coisa. Eu tenho uma equipa de 10 comerciais, de 15 comerciais, e trabalha muito inbound, outbound, mas vou falar só de outbound. E estão no mercado e visitam clientes, não estou a especificar, eu tenho isto em N setores. E eu, entretanto, digo-vos, olha, neste momento, sobre esta campanha, esta coisa específica, vocês conseguem ir para além daquilo que eu já vos dou numa ótica de pronto, pagamento, não sei o quê, vocês podem ir até 15%. Estou a inventar. Podem ir até 15%. Sabes o que é que me acontece em todos? Eu sei que depois isto depende do mercado, não sei o quê. Em todos eles, arrancam para todos os clientes os 15% já, quando a maioria dos clientes dos quais abordavam, nem lhes iam falar dos 15%. Eu sei. Está bem que depois também pode acontecer. Você não me falou da campanha, não sei o que. Não, eu costumo dizer, é sempre isso. Quem não cria relações, discute preço, meu. Agora, claro que há mercados em que a única razão disto ou daquilo só está relacionada com preço. Isso eu sei, é óbvio. Sim, e compreendo isso. O que é que eu tenho de fazer? Esse mercado chama-se commodities. Certo. Se eu quero estar no mercado de preço, eu tenho de ter uma estrutura capaz de poder competir pelo preço. Ponto. Certo. Se eu estou numa estratégia de valor ou de diversificação ou de diferenciação, eu já estou a trabalhar outras coisas que não o preço. E o preço é uma componente. O preço também não deixa de ser, um mercado diferenciado, uma variável importante. Mas compete-me a mim, antes mesmo do preço, conseguir colocar na cabeça das pessoas, não é, o valor que eu entrego para ela percepcionar um preço. O cérebro decisor só pensa numa coisa. Pensa nisto. Maior preço, maior qualidade. Menor preço, menor qualidade. É assim que o cérebro decisor pensa. Ponto. E depois as pessoas não sei o quê. E depois, entanto, têm 3 ofertas. E é sempre a mais neira também. Acontece-me isto 10 vezes. 10 vezes, todos os dias. Estou a dar aqui dicas. Porque eu trabalho muito esta parte da biologia da decisão e tenho 100 mil dicas para poder dar. Mas, preço, não é? Ancoragem, não é? Podemos falar aqui de PNL e de ancoragem. A malta, imagina, eu tenho 3 ofertas no mesmo serviço com 3 níveis de preço, em função do valor que eu entrego. As pessoas começam a falar, se quiserem vender o mais alto, têm de começar a falar pelo mais alto, porque os outros parecem muito mais baratos. Mas as pessoas começam pelo mais baixo. Qual é o problema? Tudo aquilo que, entretanto, estão a apresentar mais caro, vai desaparecer, em termos de percepção de ancoragem, é muito mais caro. Mas são coisas, às vezes, tão básicas que eu vejo, às vezes, pessoas com... desculpem, às vezes ser bruto ou não sei o quê, com 20 anos de vendas, com 30 anos de vendas, fazer coisas que eu... de vez em quando, claro que eu tenho que controlar e tal, e que fico preocupado.
Isto não é culpa só das pessoas, é culpa também depois dos diretores de vendas e da malta que tanto acompanha estas pessoas. Porque, eu acho que as pessoas são reflexo também da sua liderança. Perdoem-me, lá está, o Zé Carlos agora vai ter não sei quantos líderes a bater. As pessoas são reflexo da sua liderança, não é? Dizem, discutem preço. Eu até já tive uma situação com um diretor comercial, por exemplo, em que claramente assumo, por exemplo, que o problema que eu tinha com ele, o problema que tinha nos seus comerciais era não saberem discutir preço e valor, e depois, na abordagem que tem diretamente comigo, está relacionada com preço. E ele comprou exatamente aquilo que eu queria, estás a ver? Mas aborda-me como preço. Portanto, a malta é reflexo da estratégia e do modelo, do exemplo que ele tanto é. José, olha, eu agora queria um inimigo, já viste? Não. Epá, os inimigos já os temos sem os procurarmos. Não, eu adoro luta, pá. Eu adoro luta. Olha, José, já vamos obrigado com 11 minutos para além da hora. Muito obrigado pelo eu acho que nós partilhamos aqui ideias muito, muito interessantes, não é? E olha, há de haver a malta que hoje há de aproveitar a minha gafa, mas como eu ainda sou muito pequenino, esta gafa fica no baú da memória e a não malta... Não foi nada uma gafa. Que gafa. Eu faço as neiras todos os dias. Tentei fazer poucas. Exatamente. Olha, José, eu quero-te agradecer imenso, ok? Malta que não conhecia o José, quer seguir o seu trabalho, está aqui o perfil do LinkedIn dele, ok? Portanto, partilhou o teu também, pá. Já tens o teu, claro, sim. Não, pronto, a malta para chegar aqui passou pelo meu, ok? Portanto, está aqui. Para quem fica aqui, o Eduardo, se eu quiser ouvir novamente, como é que eu posso fazer? Muito simples, ok? Isto, até ao fim da semana, vocês vão receber uma mensagem e isto vai para o Spotify e para o iTunes. Portanto, ou num sítio ou no outro, depois vocês podem ouvir. E não fica, Eduardo, desculpa estar a te interromper, e não fica gravado também no próprio LinkedIn, no live? Fica, mas qual é o problema de ficar gravado no próprio LinkedIn? É que daqui a uma semana, com tanto conteúdo que nós vamos gerando, aqueles para se chegar lá é difícil. Está bem, sim. Tens para ir buscá-lo é uma pessegada, certo? Exatamente. E então torna-se muito mais fácil. Também estou-me a esquecer, também está no YouTube, também fica no YouTube. Olha, porreiro. Então tu aconselhas que eu depois partilhe isto, o quê? O teu post, ou partilho o vídeo no YouTube, como conselho direto da tua parte? Olha, tu e todos os outros, se gostaram, se conhecem alguém para quem isto possa ser interessante, peço que partilhem o link, ok? Mas eu acho que é muito mais interessante, José Carlos, até para quem está no mundo das vendas, se calhar partilhar o link ou do Spotify ou do iTunes, porquê? Porque tenho lá outros convidados, tenho lá outros temas e a malta... Para além disto, vão ver outros também porreiros que entretanto já tiveste, sim. Olha, tu, por exemplo, falaste da Carla Martins, ela já foi minha convidada. Certo. Ok. Eu já a convidei também para algumas situações, sim. E eu acho que é importante nós criarmos esta dinâmica, que é uma dinâmica que eu acho que tem muito a ver com a interdependência, que é, se nós todos convidarmos e se nós formos criando conteúdos e formos nos convidando, estamos todos a crescer. Certo. Não é? Sabes qual é esse fenómeno? Eu vou dizer agora uma palavra, se calhar já conheces. Eu vou dizer, vou falar baixinho, que é, em vez de falares de cooperação, que é possível, eu tenho isso em alguns mercados, eu chamo-lhe competição. É conforme tu consegues competir, ou melhor, cooperar e competir ao mesmo tempo em certo tipo de mercados e por certo tipo de situações ou contextos. E desde que se faça as coisas com valores, tudo é possível. Certo, sem dúvida alguma. Ok? Portanto, José, olha, muito obrigado. Quero-te agradecer imenso a tua disponibilidade. Ok? Já sabem, quem não conheceu, que conheça. O José Carlos, tal como eu, partilha diariamente. Portanto, há muito conteúdo gratuito que vocês podem ver do José Carlos, aprender imenso. E, José, olha, muito obrigado pela tua disponibilidade, está bem? Eu que te agradeço muito. Pensa sempre nisto, eu acho que é muito isto e é a reciprocidade, que é, nós somos muito daquilo que partilhamos. Muito.
E eu sou uma pessoa que, por natureza, sou um giver, não é? E já perdi também. Perdi. Eu vou dizer uma coisa. Há uma coisa que às vezes as pessoas não entendem numa ótica de processo de influência. Ainda hoje de manhã falei sobre isto. Que é o fenómeno da reciprocidade. Vê, porquê é que nós muitas vezes não entendemos a reciprocidade? Porque alguma dessa reciprocidade diz, eu já ajudei não sei quantas pessoas, mas nunca me ajudaram a mim. Eu sei, a mim também. O que eu quero dizer é, a reciprocidade tem uma coisa fantástica. Por isso é que é mal avaliada muitas vezes numa ótica de processo de influência, lá no livro do Cialdini, que é, a reciprocidade muitas vezes manifesta-se da seguinte forma. Regressa até nós com um delay, desfasado no tempo, pode ser 1 ano, 2 ou 3, e que volta até nós, e às vezes vem desfasada na pessoa de quem nós provocamos alguma coisa. Exatamente. O que é que quer dizer? Vê, estás a ver? Imagina que é, daqui a 4 anos, este nosso dar, que partilhamos informação, trabalhamos e partilhamos, eu partilho informação hoje que partilho com os meus clientes, não é? O que eu te quero dizer é vida, eu chamado, isto que nós fizemos hoje, eu chamo-lhe o freemium. É um free, mas é premium. Ok. O que acontece? Vê, isto é reciprocidade, que é, eu sei que disto ou não, para ti, para mim, isto vai gerar alguma coisa, estás a ver? Tipo, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 2, pode ser por interpostas pessoas, e que algum dia nos vão cruzar com alguma coisa de nós, e que podem eventualmente dizer, olha, o Eduardo pode ajudar nisto, o Zé Carlos pode ajudar nisto. Então bate à porta do Eduardo ou do Zé Carlos, porque vender é apresentar propostas e entregar resultados. Exatamente. Muito bem. Então, olha, José, vamos nos mantendo em contacto, tá bom? Obrigado pela tua disponibilidade. Então, sendo assim, eu quero agradecer a todos pela vossa presença. Hoje um pouco mais prolongada, mas não fazia sentido nós cortarmos antes. Para a semana vamos ter então a Susana Gomes, mas brevemente então irei colocar o link disso. E muito obrigado pela vossa disponibilidade. Sendo assim, até à próxima. Agora que terminou, recordo então o plano de ação que foi fixado com José Carlos Pereira para definirmos estratégias de prospecção. Primeiro, definir a atitude. Não ter medo da rejeição. Já sabemos que a rejeição faz parte do processo comercial. Segundo passo para definir uma estratégia, passa pela definição do público. Quem é que queremos atingir? Depois, temos que definir a mensagem tendo em conta 3 tópicos: curiosidade, interesse e compromisso. E qual é a forma então de nós enviarmos a mensagem, de atingirmos o nosso público? Neste caso em concreto, foi então definido que será através do canal tradicional e através do marketing digital. Espero que estas dicas que foram criadas neste episódio vos possam ajudar a aumentar a vossa taxa de sucesso de prospecção. Fica a aguardar pelo vosso feedback.